Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui nós estamos com uma história maravilhosa, algo que vai tocar a sua vida. Meu nome é Pastor Josué, estou com uma missionária aqui, Luciana, onde ela vai dar o testemunho do que Deus fez, a mudança, a transformação que Deus fez na vida dela, na vida da família dela. Ela vai contar Deus do início, você vai ficar muito tocado por esse testemunho. Então, missionária, conta para nós aí o que Deus fez na sua vida, como é que foi o começo da sua trajetória. Conta pra gente a sua história pra gente aí. Paz, irmãos e irmãs, né, que eu acredito que todos irão ver. Então, a minha história é assim. Na verdade, o meu pai e a minha mãe estavam casados, mas viviam um problema no casamento deles. E quando ela descobriu que estava grávida de mim, ela tentou tirar, né, fazer um aborto. E não teve sucesso nesse aborto. Ela tentou por várias vezes, né? Fez várias tentativas e não conseguiu, né, fazer esse aborto. E aí a minha mãe, ela sempre foi envolvida com candomblé, umbanda, né, essas coisas espirituais aí. E quando eu nasci, ela tinha ela já tinha feito um pacto, né, uma entrega da minha vida para uma das entidades, né, na qual ela servia. Espera um pouquinho. Quando você nasceu, Deus. Quando você nasceu, ela já entregou você para uma entidade? Como que. Sim, Nossa, é forte, hein? ela tinha feito já um pacto, uma promessa, não sei como seria, né, que ela ia me dar para essa entidade. Nossa. Que é natural no mundo do outro lado, né? Então acontece muito isso. Acontece muito. As entidades pediam o filho como um presente. Meu Né? Deus. E aí a entidade fala, na verdade, vai cuidar dessa criança. Que não é uma verdade, que mais tarde eu descubro que isso não é uma verdade. E eu nasci já, né, com esse peso aí espiritual, vamos dizer assim. A minha infância foi muito difícil porque a minha mãe sempre me rejeitou. Ela me rejeitou, ela nunca quis, nem eu e nem nenhum dos filhos, né, por problemas delas também, que depois mais tarde a gente começa a descobrir que ela também tem alguns problemas e de heranças hereditárias, né, da família. E aí eu com 3 para 4 anos, ela vai embora e abandona a gente. Nossa, Ela então abandona. além de você ter sido entregue, sua mãe abandonou vocês com 3, 4 anos. Sim, ela foi Meu embora Deus. com outro homem, deixou meu Forte. pai com os filhos, né? E tinha eu, que era com 3 anos, tinha meus 2 irmãos mais velhos, e a minha irmã mais nova, tinha acho que em torno de 9, 10 meses. E aí ela, assim, os detalhes da história eu não sei porque algumas pessoas falam de um jeito, outras falam de outras, né? Cada um conta uma história, né? Cada um tem a sua versão. Então, de algumas coisas que eu lembro. Eu me lembro nessa casa onde a gente vivia, o meu pai saía para trabalhar e eu ficava trancada dentro dessa casa com 3 anos de idade. Então isso foi criando algumas fobias dentro de mim, alguns traumas, né? Como quando tranco uma porta, eu antigamente eu tinha uma fobia muito grande, eu começava a perder a respiração. E quando começava a escurecer, que eu estava sozinha, eu me sentia sozinha. Nossa. Eu tinha fobia disso também. Então, algumas coisas que foram desencadeando no decorrer da minha vida, que foram traumas causados lá atrás, lá na infância. Mas aí, o que acontece? O meu pai começou a ter dificuldade para ficar com a gente, porque a gente era pequeno, ele sozinho. Então, a gente vivia muito na casa dos outros, né? Na casa de um parente, na casa de outro. E eu, com 4 para 5 anos de idade, eu sofri o meu primeiro abuso. Meu Deus. Quantos anos? 4 para 5 anos de idade. Nossa. Eu era bem pequena ainda. Eu não vou citar nomes para não afrontar ninguém, para não causar problemas, enfim. Mas eu fui passar uma temporada na casa de uns parentes e esses parentes, eles tinham um coelho. E chegava no final da tarde, a pessoa mandava eu ir ajudar a pegar mato para dar pro coelho, né, a capim. E
Ali ele me abusava. Meu Deus. E eu comecei a criar esses traumas dentro de mim, no entardecer também. Eu tinha muito medo do entardecer por conta disso. Né? Imagina uma criança de 5 anos. Meu Deus, é muito forte isso aí. E aqui eu já quero deixar um apelo aos pais. Para os pais tomarem cuidado. Quando uma criança fala que não gosta de uma pessoa, desconfie. Porque eu tinha tanto medo, que todas as vezes que meu pai falava que ia na casa dessa pessoa, eu entrava em pânico. E o meu pai sempre falava, você é enjoada, você é isso, você é aquilo. Mas não é porque eu tinha medo. Meu Deus, mas então você dá esse conselho para os pais, né, de Sim. Que a criança falar tem que prestar atenção. Tem que começar a prestar atenção, porque alguma coisa tem por trás. A criança não tem medo de outra pessoa à toa. Alguma coisa tem. E uma das coisas assim, e o que é mais incrível, pastor, é que palavras que eram ditas nessa época desencadeou algo assim psicológico dentro de mim. Porque sempre eu ouvia, depois dessa pessoa vieram outras pessoas. A maioria deles, 99% das pessoas que eu fui abusada foram pessoas próximas, se não da minha família. Meu Deus. E assim, o que eles falavam para mim durante esse processo, né, durante esse ato, isso causou muito sofrimento na minha vida. E depois de grande, eu não podia ouvir essas palavras, que causavam uma ira muito grande dentro de mim. Ativava aquele sentimento. Meu Deus. Por exemplo, quando ele terminava de abusar de mim, que ele terminava de me judiar, né, de fazer tudo aquilo, ele sempre falava assim, você quem pediu. Meu Deus. A culpa é sua. E era uma das coisas assim que depois, mais tarde, isso foi desencadeando na minha vida. Toda vez que eu escutava essa palavra, algo saía de dentro de mim, uma fúria tomava conta de mim. E eu demorei para descobrir que isso era trazido lá de trás. Né? Como cala a sua boca. Né? Era algo também que eu ouvia, cala a sua boca, fecha a sua boca, não fala nada. Hoje, assim, hoje não, porque isso já foi trabalhado dentro de mim, mas são coisas que eu não gosto de ouvir. E sempre que eu ouço, me dá um negócio dentro de mim, né? E também, assim, o entardecer, eu tinha muito medo. Por muitos anos eu tive medo de dormir, porque à noite, eu lembro ainda que eu dormia num berço quando eu ia para casa dessa pessoa. E eu dormia dentro de um berço. E ele ia mexer nas minhas partes íntimas quando eu estava dentro do berço de noite, na madrugada. Né? Quando eu estava durante o banho. E assim, aquelas cenas horríveis, que às vezes assim, eu queria que fosse apagado da minha mente, mas a gente não tem amnésia. O que a gente sofre no decorrer da nossa vida, que a gente tem que aprender, é ser curada. E, meu Deus, então trouxe várias e várias feridas, né? Por muitos anos na sua vida. Muitos anos. Meu Deus, e como é que uma pessoa, é difícil até de ouvir uma coisa dessa. Uma pessoa tem coragem de fazer isso com uma criança, né? Onde está sendo formada a personalidade, onde está sendo formado o caráter. Então, meu Deus. E aí você passou por esse processo todo. Pastor, o mais incrível, assim, é que eu olhava para as pessoas e depois, quando grande, eu olhava para a pessoa e sabia de tudo que a pessoa tinha feito comigo, e a pessoa ainda tinha aquela imagem de santinho, né? O bom pai de família, o marido perfeito, o parente perfeito, né? E sabendo que lá atrás tinha uma vida obscura, né? Tinha algo que tinha feito. Eu creio assim, que a pessoa não pode se esconder atrás de mentiras, né? A vida deve ter trazido isso dentro da cabeça dele, né? Eu tenho certeza que isso não ficou impune dentro dele. Não estou dizendo assim da pessoa pagar externamente, mas internamente, eu creio que isso no decorrer do tempo foi remoendo dentro dele. Ou também não sei se ele fez isso com outras pessoas, né? Não posso garantir. Mas a lei de Deus, ela sempre ela reina, né? Tudo que você plantar vai colher. Então, com certeza, ele deve ter colhido algo sobre essa situação, mas gerou algo muito doloroso para você. Muito forte. Assim, por anos, eu vivia, eu queria sonhar com a pessoa para me matar ela dentro do sonho. Nossa. Eu tinha sede de vingança.
Isso foi me fazendo me aprofundar em muitas coisas. Isso foi fazendo me aprofundar em depressão. Eu tive 9 tentativas de suicídio. Não morri em nenhuma das 9. Meu Deus, espera um pouquinho, olha. Pessoal, vocês estão ouvindo esse testemunho? Nós vamos continuar com a parte 2 aqui no próximo vídeo. Não perca, continua. Eu já quero pedir para você, dê o like, compartilha com o seu amigo, você que é pai, você que é mãe, você que tem um filho aí na sua casa, uma criança, precisa de ser divulgado esse vídeo. Porque às vezes você pensa que a luta sua é lá fora, mas às vezes é dentro da sua casa. Então compartilha. Agora nós vamos passar para a parte 2 aí, continua aí, clica na parte 2 que ela vai contar essa parte que ela falou agora, porque isso gerou uma depressão em você. Muito forte. Beleza, vamos continuar na parte 2.